Desde o início, eu já vou pedindo encarecidamente para você deixar o seu like para chegar para mais palmeirenses esse vídeo, porque o seu comentário nesse vídeo vai ser extremamente importante. Nós vamos comentar sobre Juca Kfouri, que falou algumas coisas sobre Abel Ferreira que não faz sentido nenhum. Inclusive, depois do vídeo que eu deixar do Juca Kfouri, eu e o Douglas nós vamos analisar, fazer um react sobre as falas do Juca Kfouri, que para mim totalmente sem sentido nenhum. Inclusive, talvez ele não deve ter assistido a coletiva do Abel Ferreira para ele falar tamanha asneira. Se liga no que o Juca Kfouri falou e eu já vou pedindo like e comentário. Quero que vocês falem muito sobre o que o Juca Kfouri falou, que para mim é bizarro, é medonho. Valeu, gente. Olha só o que ele falou, depois eu vou comentar com o Douglas. Tirando essa mudança que aconteceu, o Palmeiras jogou bem, o Botafogo jogou bem, eu acho que o Botafogo mereceu até a vitória, mas se fosse 1-1 a gente estaria falando que foi um jogaço também. Mas ainda, apesar da derrota, eu acho que o Palmeiras deixou uma boa impressão e bons sinais, com o Felipe Anderson, Maurício. Vou divergir. Fernando vai ficar feliz. Danilo, expulsá-lo ali aos 3 minutos seria estragar um clássico, seria estabelecer uma diferença de cara num lance que não havia motivos nenhum, porque estava ali no meio de campo e com o Botafogo com 2 zagueiros em condições de chegar. Eu acho que a única coisa que eu lamento desse jogo foi um jogaço. Eu escrevi no meu blog um jogo que a Premier League assinaria com prazer, é o Abel não ter tido a grandeza, ele que é um cara que quer o bem do futebol brasileiro e vive fazendo críticas pelo bem do futebol brasileiro, na maior parte das vezes críticas acertadas, na hora em que ele é coprotagonista de um grande jogo, em vez de ele enaltecer o grande jogo, de ele dizer que teve grande orgulho em participar desse jogo, dizer que o Palmeiras perdeu como poderia ter vencido, porque não é apenas que podia ter empatado, os Palmeiras saíram na frente e ganham o Palmeiras. Tamanha foi a qualidade do jogo. Ele vem e deixa esse mal-estar em relação a uma arbitragem que não teve interferência no resultado do jogo. Eu lamentei, porque é mais uma demonstração de como se sabe vencer e não se sabe perder. Né? E aí faz uma entrevista de mau humor. Eu compreendo, aliás, eu sou contra as entrevistas pós-jogo, porque eu acho que eu também estaria de mau humor, adrenalinado, ficaria bravo com uma pergunta burocrática, mas o fato é que há um Abel Ferreira quando ganha, há outro Abel Ferreira quando perde. Como perde muito pouco, a gente vê poucas vezes, ele não tem o hábito de perder. Mas a entrevista dele achei lamentável. Achei lamentável de deixar no ar que, se não fosse a arbitragem, o resultado seria outro. Aí dá razão para esse falastrão desse Textor que vê conspiração em tudo. Achei que não colabora para as relações civilizadas do futebol, num jogo que teve o gesto horroroso lá dos bonecos enforcados e tal. Você teve um jogo dentro de campo que foi uma homenagem ao futebol e que acabou se perdendo por essas coisas que acabam sendo secundárias. Eu discordo de você, que não expulsaria em hipótese alguma. Acabaria com o jogo, a expulsão. Fala, Trajano. Primeiro, não foi dado o número de likes. É verdade. 5 mil. Só vou parar por aí. O restante a gente vai comentar com o Douglas, mas só para reforçar, ele não assistiu a coletiva do Abel, com certeza não assistiu a coletiva do Abel. E outra, grandes coisas que ele falou aí, na verdade, pequenas coisas, porque diante de um comentarista com a idade que ele tem, não entender a linguagem do futebol é lamentável. Mas enfim, fiquem aí agora com o vídeo, eu e o Douglas explanando um pouquinho, reagindo sobre essa patifaria desse Juca Kfouri aí, que fala mais com o fígado do que propriamente dito como um repórter que deveria ser, né? O colunista que realmente deveria ser. Eu não entendi, cara, sinceramente, ou ele tá querendo aparecer nas custas do Abel, ou sinceramente não dá para entender. Esse cara é uma comédia. Nossa, cara, ô Zé, eu fico me perguntando o que uma coisa tem a ver com a outra. O jogo foi bom, o jogo foi excelente. Aliás, o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, isso é um fato. Agora, só o fato de você elogiar
que realmente foi o melhor jogo, isso não anula o erro do Daronco, e foi um erro crasso. O Botafogo, cara, a parte inicial me estarreceu, a parte inicial da fala dele. Porque vai estragar um clássico no início do jogo e se expulsasse o jogador. É regra, cidadão. A regra não está falando se a expulsão ela só é verídica, só é elegível, do metade do primeiro tempo adiante. Se o cara ele entra armado no começo do jogo, dá um tiro no adversário, ele não vai poder ser preso, então, porque foi no início do jogo? Acorda, cara parda. Que mundo que esse cara tá vivendo? Cara, o jogo foi excelente. O Abel Ferreira falou isso, deu parabéns pro Botafogo. Abel Ferreira não ficou escorado na arbitragem para tentar desmerecer a vitória do Botafogo. Muito pelo contrário, o Abel ele elogiou sim, até mesmo o Botafogo. Agora, eu não anulo os erros crassos do seu Anderson Daronco, que aliás ele errou grosseiramente 2 vezes. A do Rony lá, beleza. A do Rony eu dou o direito ainda de quem achar que realmente não era para vermelho, que eu também acho que não foi, porque o cara já estava com o pé em movimento para disputar a bola. O Rony que apareceu no carrinho e acabou sofrendo pisão involuntário. Como, ó, vocês lembram daquele jogo Palmeiras e Português e Palmeiras do Campeonato Paulista? Que o Vitor Andrade vem com o pé por cima do Luan e aí o árbitro expulsa o Vitor Andrade? Nem eu concordei com aquela expulsão, porque para mim foi um lance involuntário. É a mesma coisa isso do jogador do Botafogo. Até eu defendo o jogador do Botafogo, quer dizer, eu defendo ali que não era para expulsão. Mas não dá pra gente passar pano pra isso daí só porque é o início do jogo. A regra não fala que o cartão vermelho tem que ser aplicado do meio do primeiro tempo em diante. Que mundo que esse cara tá vivendo, Zé? E é não faz sentido, cara. O cara, ele deve ter uns 70 anos, se não me engano. Cara, o cara viveu a vida dele toda o futebol. Futebol a vida toda. O cara comia futebol, mastigava futebol, e o cara tem a coragem de dar uma declaração rasa como essa, né? No Independente, se o goleiro deu um pontapé no início do jogo no centroavante, exatamente. Tem que expulsar. Se for para expulsar, isso. Tem que expulsar. Não é porque tá no início do jogo que não pode expulsar. Não faz sentido. Então não vai poder dar pênalti no início do jogo, porque vai mudar a configuração do jogo. Esse cara não sabe o que fala, velho. Você lembra aquele jogo que o Palmeiras... Você lembra aquele jogo que o Palmeiras perdeu? Cara, eu sempre fico na dúvida entre São Lourenço ou Cerro Porteño. Me ajuda aí o pessoal do chat aí. Foi um jogo de Libertadores que o Felipe Melo foi expulso com 3 minutos do primeiro tempo. 3 minutos. O Palmeiras jogou com o jogador a menos. O cara acertou um chute de fora da área. Foi 1-0 pro adversário. Não sei se é São Lourenço ou se foi o Cerro Porteño. Eu acho que foi o São Lourenço, tá? Ué, já pensou se o Palmeiras fosse se amparar? Não, mas não pode expulsar o Felipe Melo, porque tá 3 minutos ainda. Mas se o lance foi para vermelho, por que não pode? Cara, ele tentou criar uma regra que só existe nessa cabeça, desse asno. Né? Não é possível, cara. Só existe na cabeça dele essa regra que ele tentou criar. Vai estragar o clássico. O merda do zagueiro lá, desculpa a expressão, e o merda do zagueiro do Botafogo, que pensasse nisso então antes de agarrar o Flaco Lopes. Só que o zagueiro também não tá errado. Porque ele tentou matar o ataque lá, realmente, pro time dele não tomar o gol. E se ele fosse expulso, cara, paciência. Cara, o Juca Kfouri tentou criar. Outra coisa, Zé, aquele lance que eu falei, do Alexander Barbosa, que ele estica o braço e ele acerta o rosto do Estevão, que não foi cotovelada, não estou dizendo que foi cotovelada, mas ali era uma falta, que é a orientação da regra atual, tá, o Juca Kfouri? Para você aí aprender um pouquinho. A regra atual tá orientando os árbitros a darem um cartão amarelo. O Alexander, ele já tinha o cartão amarelo que foi nesse lance do Flaco, que era para ser vermelho. O Daronco pipocou e não deu o segundo cartão amarelo, como a regra dizia. E era pro cara ser expulso. Ah, mas ia gerar desequilíbrio? Problema. Se o jogador ele procurou por onde, ele que seja expulso, então. Entendeu? Agora, o que o Juca Kfouri falou aí, cara, esse cara se perdeu completamente nos argumentos, tentando criar regra nova no futebol. Ainda bem que ele não trabalha ali, né, naquela entidade lá que organiza as regras do futebol, senão a coisa estaria de pernas pro ar hoje. Exatamente, Douglas. Douglas, boa noite para você. Muito obrigado por ter feito a live aqui com a gente. Obrigado a todos do chat.